crianças! Olá, família! Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Sabemos que estamos passando por alguns momentos difíceis, não é mesmo? Esse momento de ficar em casa às vezes é chato, né? Mas acredito que tudo isso vai passar. Que nós vamos voltar a ir à escola, que nós vamos voltar a ir à igreja, né? É momentos de reflexão. Mas precisamos, crianças, ter paciência e confiar em Deus, que tudo isso vai passar. Durante essa semana, nós vamos trabalhar um pouquinho com o nosso emocional. Você sabia, criança, que nós precisamos saber lidar com as nossas emoções? Da mesma forma, crianças, que nosso corpo às vezes fica doente, sentimos uma dorzinha de barriga, o coronavírus mesmo, né? As pessoas ficam doentes, é preciso ir para o hospital, se cuidar. Mas existe também, crianças, a saúde emocional. Nós precisamos lidar com elas. Nós precisamos saber lidar com as emoções. Temos aqui, ó, a tristeza, que é uma delas, o medo, a calma, a raiva e a alegria. Essas emoções todos nós sentimos. É proibido sentir? Não. Muitas vezes você fica com raiva, você fica com medo. Mas vocês sabiam, crianças, que é preciso entendermos cada uma delas? Por que será? Porque muitas vezes nós fazemos uma confusão dentro de nós. Nós ficamos um pouco confusos, não é mesmo? Não sabemos se estamos tristes, não sabemos se estou com raiva. E aí, ó, o que é que acontece no nosso coraçãozinho, na nossa cabecinha? Ficamos confusos. Faz uma bagunça dentro da gente. E nós precisamos separar cada uma delas. Colocar cada uma no seu devido lugar. Aqui, ó, da mesma forma que eu tô colocando aqui a tristeza no seu lugar, no pote da tristeza, o medo no pote do medo e assim por diante. Precisamos saber lidar com elas. Eu vou agora, crianças, passar para vocês uma história bíblica. E um desses sentimentos nós vamos trabalhar nela. Vocês vão assistir e depois nós vamos explorar através da história. Preste bem atenção. Jesus esteve contando histórias e ajudando pessoas o dia todo. Pessoas tristes ficavam felizes de novo. Doentes ficavam curados. Elas queriam muito ficar com Jesus, mas estavam ficando tarde. Mais devagarzinho, elas começaram a arrumar suas coisas e ir embora. Tinha sido um dia muito cheio e todos estavam cansados. Jesus e seus discípulos entraram num barco. Vamos atravessar para o outro lado do lago. Assim, poderemos descansar. Um vento suave empurrava o barco. As ondas faziam o barco balançar de um lado para o outro. Ai, Jesus bocejou e encostou-se numa pilha de redes de pesca. E acabou pegando no sono. O sol desapareceu e logo ficou tudo escuro. Os discípulos gostavam de sair para pescar à noite. Gostavam do vento fresco e de conversar enquanto o barco ia pelas águas. De repente, o vento começou a soprar mais forte. Era uma tempestade. O vento formava grandes ondas que batiam no barco. E o vento foi ficando cada vez mais forte. Era difícil pilotar o barco. Os discípulos ficaram com medo. Eles sabiam que a tempestade podia fazer com que o barco virasse. Os relâmpagos faiscavam e clareavam o céu. E eles podiam ver Jesus ali dormindo. Jesus, salve a gente! E imediatamente, Jesus se sentou. Sentiu as ondas batendo contra o barco. Viu que os discípulos estavam assustados e se levantou. Calma, fique quieto. E logo o forte vento se acalmou e o mar ficou quieto. As ondas não batiam mais contra o barco. A noite ficou silenciosa e calma de novo. Por que vocês estão com medo? Vocês não precisam ter medo. Eu estou com vocês. Os discípulos
Sabiam que estavam seguros porque Jesus estava com eles. E aí, crianças, descobriram qual foi o sentimento? Isso mesmo! O medo! Vocês viram tanto que os discípulos sentiram medo? Mesmo sabendo que Jesus estava do lado deles, eles sentiram muito medo, não foi mesmo? Medo de o barco afundar, medo da tempestade, deles não sobreviverem. Pois é, crianças, é normal sentirmos medo. Muitas vezes temos medo do escuro, muitas vezes temos medo daqueles bichinhos, né? Cobra, escorpião. É normal sentirmos medo. Só que tem uma coisa, crianças, que vocês devem aprender. Sabe o que é? Controlar. Nós devemos controlar o medo. Eu estou com medo, eu vou controlar ele e vou colocar ele no seu devido lugar. Não vou deixar o medo me dominar, não é mesmo? Muitas vezes o medo chega a dominar e aí nós às vezes temos tanto medo que não conseguimos controlar ele. É preciso controlar o medo, crianças. E se você não estiver conseguindo, pede ajuda a Deus. Ore ao Senhor e peça ajuda que acredito que Ele vai te ajudar. O medo todo mundo sente, é normal. Mas o que é que nós devemos fazer? Controlar. E outra coisa também, crianças, vocês estão vendo que esse pote é transparente? Por que será que ele é transparente? Porque nós não devemos guardar no nosso coração. Nós temos que contar. Se você tiver com algum medo, você tem que contar para alguém. Não pode, muitas vezes você dorme ali com aquele medo e não quer contar para ninguém. Tem que contar, é preciso contar para alguém. Então saibam, crianças, que o medo é preciso controlar. E a Pro vai ensinar agora para vocês um brinquedo para vocês se divertirem e ao mesmo tempo saber controlar o medo. Vamos construir nosso brinquedo? O que é que você vai precisar? De uma bandeja de papel, aquelas bandejas de festa. Ou então você pode pegar um pedaço de papelão, recortar em forma de círculo e colar um papel branco no meio dele. Um rolo vazio de papel alumínio. Quando acabar aí o papel alumínio da mamãe, você pode colocar, ou se preferir, você colocar alguma coisa que venha sustentar, que você possa pegar nele. Porque isso aqui é uma raquete. Essa raquete, eu coloquei aqui o versículo que nós vamos aprender essa semana. O que está escrito aqui? Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Então, quando você tiver com medo, você vai utilizar essa raquete. De que forma? Nós vamos montar a raquete, como eu já montei aqui. Coloquei o versículo e um balão. Neste balão, você vai escrever o que é que você tem medo. Eu, por exemplo, eu tenho medo de cobra. Aí, vou colocar aqui o nome. Cobra. Outra coisa também, eu tenho medo de andar de avião. Aí eu coloco aqui, avião. Tenho medo de escuro. Aí eu coloco aqui, escuro. Escreve tudo aquilo que você tem medo. Você vai botar pra fora agora o que você sente. Qual o medo que você tem? E aí você vai aprender a controlar ele. Vamos ver outra coisa. Medo de se perder. Aí bota aqui, perder. Aí o que é que você vai fazer? Depois que você colocou os nomes todos nesse balão, você vai controlar. É uma brincadeira. Você vai, ó, vou controlar meu medo. Vou controlar ele aqui, ó, no seu devido lugar.
Porque o medo, nós não devemos deixar o medo dominar, não é mesmo? Nós devemos deixar ele sob controle. Olha, medo, eu estou sentindo aqui, mas eu vou controlar, eu vou vencer esse medo, não vou deixar que você me domine e você vai ficar controladinho aqui, viu, medo? E aí você vai vencendo ele, tá bom, crianças? E confiando sempre em Deus. Se você está sentindo dificuldade de controlar o seu medo, pede ajuda a Deus, ore a Ele, busque a Ele. Como diz aqui no versículo, ó, busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os temores. E Ele livra mesmo, viu, crianças? Muitas vezes nós estamos ali com medo, aí você vai lá, faz uma oração, pede ajuda, que Ele vai estar ali junto com você para te ajudar a controlar o medo, tá bom? Eu quero que vocês façam esse brinquedo, eu quero ver vocês brincando com ele, tá vendo? E vamos controlar o medo, tá bom, crianças? Um beijo no coração de vocês e até mais. Tchau!